mais um episódio aqui com vocês para falar hoje de Atlântida, civilização Atlante. E estou aqui para variar um pouquinho com o meu companheiro de jornada, Ronaldo Cagizzi, que também vai colaborar muito com a gente hoje sobre esse tema, né, Atlante. Aliás, né, é a civilização que vem antes do Egito, que é a especialidade dele. Né? A gente está vindo aí do meu xodó, Lemúria, ainda vou falar mais dela hoje, mas estamos caminhando então para o episódio do Egito e temos Atlântida aqui no meio, né, entre nós. Podemos dizer assim. Nós estamos igual. Pode citar nome de canal aqui? Não? Com reservas. Fazer merchan, não vou fazer merchan de graça, não. Que nem série, né? Para começar novo o capítulo de hoje. Isso. E tem que dar uma olhada. Próximos capítulos. Fazer o rabicho do capítulo anterior, né? Para pegar no. É isso aí. Né? E, na verdade, quando a gente fala assim, né? O meu xodó é Lemúria, o xodó do Ronaldo é o Egito, e a gente tem Atlântida entre nós, né? Entre as nossas civilizações de preferência. E é muito interessante porque. E esse entre nós vai bem longe. É bem longe, né? São alguns mil anos. Ele é físico, inclusive, é geográfico. Né? São alguns mil anos aí entre nós. Mas o fato, né, é que a gente viveu junto em Lemúria, viveu junto em Atlântida, viveu junto no Egito. E muito provavelmente em Atlântida a gente deve ter feito algumas besteiras, né, no meio do caminho. Ah, sempre, né? Mas, enfim, vamos aqui nos redimir, né, nesse momento, levando as vozes ancestrais para vocês, para que a gente reconheça aí o futuro da nossa nova terra e sejamos o nosso verdadeiro novo humano, né, de forma cada vez mais energeticamente consciente, porque essa é a nossa empreitada hoje, né? Na verdade, todo o nosso movimento, né, de ouvir essas vozes e de entender quem nós somos, de buscar as nossas origens, é justamente o fato da gente poder fazer o nosso processo de evolução, né, e chegar realmente aonde a gente precisa chegar, ampliando o nosso nível de consciência, né? Repetindo aquela frase que eu venho falando sempre nesses processos todos de evolução, a gente tem alta tecnologia e alta humanidade para algumas civilizações e é exatamente nessa civilização de Atlântida que a gente começa a fazer um racha aí nessa história e a criar o que a gente vai chamar de baixa humanidade, né? Ainda manter uma alta tecnologia e chegar para um nível de baixa humanidade. Isso vai começar a acontecer a partir dessa civilização Atlante, apesar da gente ter o Egito todo ainda pela frente. Então isso vale vocês entenderem, né, o quanto esses processos que acontecem entre essas mudanças, né, entre todas essas transições de raça, são milenares, né, como eles são longos, como se não é do dia para a noite, né, não é esse imediatismo que muitas vezes a gente quer e a gente deseja e procura aqui no nosso dia a dia, né, esse movimento são movimentos longos, né, de percursos longos e, obviamente, a gente gostaria de ver, né, os resultados mais rapidamente, mas nem sempre acontecem dessa maneira. Mas vale a gente ter esse parâmetro aqui, né? A Atlântida é um divisor de águas no sentido da gente começar a cair na quanticidade da nossa habilidade de consciência. Por isso, hoje, né, no momento que nós estamos agora, dentro das nossas curas, o processo de ampliar o nosso nível de consciência e consciência energética, inclusive, é uma das buscas constantes e o que a maioria das técnicas terapêuticas também tem nos proporcionado nos dias de hoje, né, Rô? Uhum. Como a gente vinha falando, né, no término do nosso episódio anterior, diga. Se você deixar, eu faço Pois um não. gancho. A gente já até comentou isso em outro episódio, não lembro exatamente qual, mas também lembrar sempre que o processo que nós saímos lá do astral para Tule, para Hiperbórea, quanto mais para trás a gente for, o espaço de tempo entre uma civilização e outra é cada vez maior. Né? Então, é muito tempo para o astral conseguir chegar e habitar Tule. Muito tempo, um pouquinho menos, mas muito tempo para se tornar hiperboreano. De hiperboreano para lemuriano, muito tempo. Menos do que anterior, mas muito também.
e daí para Atlântida também segue essa mesma coisa. E cada vez mais entre uma civilização e outra, esse espaço de tempo está diminuindo. Sim. Gente, olha só, tem uma coisa importante. O Ronaldo acabou de citar aqui, né? Tule, maior tempo, para depois ir para os hiperboreanos, né? Ainda um tempo maior, para depois Lemúria e tal. Vale a gente ressaltar aqui nessa história toda que quando a gente está falando de tuliano para hiperboreano, para lemuriano, não é assim, olha, nasceu um monte de tuliano, morreu todos, nasceu um monte de hiperboreano, morreu todos, nasceu um monte de lemuriano. Entende? Que esses seres são os mesmos, tá? Não é porque numa época ele chamava Tule, na outra chamava Hiperbórea, na outra chamava Lemúria, que não são os mesmos seres, tá? Somos nós, ok? Somos todos nós aqui vivenciando essa experiência desde sempre, né? Em corpos diferentes, em biologias diferentes, em estruturas diferentes, mas vivenciando essas experiências desde sempre. É um processo contínuo. Sim, né? Porque algumas pessoas já me perguntaram isso, mas Vanessa, como é que é assim? Eles para onde foram os tulianos, né? E eu digo, aqui, somos nós, estamos aqui, né? Porque são alguns as nossas foram para Moca, né? por exemplo. Alguns foram para Moca, outros foram para outro estado, né? E assim por diante. Mas o fato é que somos nós, né? Num processo, nós, quando eu digo nós humanos, né? Em todo esse processo de evolução. Obviamente que alguns, por exemplo, como os mestres ascensos, que ascensionaram ao longo do processo de evolução do planeta, né? Em alguns momentos a gente vai falar de alguns deles e vocês vão ouvir a gente dizer, olha, fulano foi a encarnação X no planeta e depois dessa encarnação ele ascendeu, ou seja, ele não está mais aqui, né? Hoje ele serve ao processo evolutivo do planeta como um mestre, mas não mais como um ser encarnado. Então isso a gente vai vendo ao longo do tempo, mas é um contínuo esse processo, né? E aí acho que acaba tendo um gancho para a gente falar de uma coisa para frente, né? Já estamos falando para o futuro. Muita gente também tem uma questão, vamos para a quinta dimensão, né? Então, Vamos mudar de planeta, né? Alguns têm a impressão que evapora aqui, aparece em outro lugar, né? Um passo de mágica. Ou pega um foguete, né? Onde estou, tá tudo tão estranho e tal. E não é isso, né? O mesmo processo que vem desde os astrais, todas essas civilizações que a gente vem, né, discutindo sobre elas, vai acontecer para frente. Somos a quinta, a sexta e a sétima, e estaremos galgando novos posicionamentos como raça, como espécie, assim como o planeta também estará, mudando sua vibração, mudando sua frequência vibracional, e isso é que é ir para, né, para a quinta dimensão, né? Que na verdade já está aqui, mas não é sair daqui, vamos pegar um foguetinho e ir para outro lugar, né? Não. Eu gosto bastante de dizer que a gente está num processo de alquimia dimensional, né? E quando a gente fala de alquimia dimensional, a gente fala de transição entre as dimensões, né? De transformação. Então, você está transformando uma dimensão em outra dimensão, porque a gente está evoluindo junto com o planeta, né? E um processo de transformação é um processo alquímico. É diferente de você mudar de uma dimensão para outra. Olha, eu saí daqui, né? Saí da Moca e fui lá para Paulista, né? Então, você não está se deslocando de um lugar para outro, você está fazendo a transformação do próprio lugar que você está. É isso mesmo. Né? Por isso que eu gosto de chamar de uma alquimia dimensional, porque é uma maneira da gente entender que a gente não vai sair do lugar, a gente vai transformar o lugar. Essa é a grande sacada, eu acho que para a gente entender, né? Porque senão a gente cai naquela teoria da catástrofe, né? Do extermínio. Sim. Extermina uma para começar outra, e não é por aí. Que é um pouco do que as pessoas entendem que aconteceu exatamente nesse processo da constituição de Atlântida. Eu gosto não, né? Na verdade, a gente tem que falar da queda dessas civilizações para poder entender também essas civilizações. Mas eu acho que
como a gente comentou no episódio anterior, né, que para que a gente pudesse começar a falar de toda a civilização Atlante, a gente também precisava falar um pouquinho da queda de Lemúria, né? Por quê? Apesar de eu já ter comentado com vocês que muito desse processo da civilização lemuriana foi canalizado de formas diferentes, por autores diferentes, eu acredito e sou muito adepta aí de tudo que eu já tive conexões e entendimentos e percepções e até memórias, podemos dizer assim, né, lembranças dessas experiências, de que sim, as duas civilizações coabitaram por um tempo. Pelo menos a gente pode falar por 50 mil anos, houve uma vida e atividades em ambas as civilizações, né? Lemúria, nessa região que era a região do Pacífico, né? Que hoje, na Constituição que a gente tem nos nossos continentes de hoje, é como se a gente tivesse, como se Lemúria tivesse ali na região do Havaí, praticamente, né? Era uma grande porção de terra, mas naquela região do Havaí. A gente até costuma dizer que o que restou de Lemúria, né? É o topo de uma das montanhas mais altas que existia, onde era realmente Lemúria, que hoje é a grande ilha do Havaí, né? A Ilha Grande no Havaí. Naquela região, e Atlântida, como o próprio nome diz, né? No Oceano Atlântico. Exatamente ali no centro do Oceano Atlântico, entre os dois continentes, né? Entre as Américas e a Europa e a Ásia, e a África. Então, a gente pode dizer que elas sim coabitaram por um tempo. Então, por isso que fica difícil a gente falar da queda de Lemúria antes de falar de Atlântida, porque a civilização coabitou um tempo gigante, podemos dizer assim, entre ambas, de forma que a queda das duas culminou em momentos diferentes, mas em função do que aconteceu com ambas, né? Então, eu acho que exatamente por isso que a gente não concluiu esse movimento da queda de Lemúria no nosso episódio anterior, porque era preciso falar um pouquinho de Atlântida antes, para que a gente pudesse depois, então, falar dessa queda, né, dessas duas civilizações. Então, acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho dessa consciência, né, Atlante, lembrando, né, que a gente vem de uma civilização lemuriana que já estava vislumbrando esse processo de evolução desse humano nessa nova forma biológica, né, ressoante com a bioquímica do planeta, para que a gente pudesse começar a constituir esse processo evolutivo da humanidade e do próprio planeta Terra. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma nova civilização se constituindo, que é a civilização Atlante. Eu não sei se a gente pode... Bom, a gente vai chamar de quarta raça, né? Essa raça Atlante. Mas eu ainda acho que elas têm... Opinião minha, tá, gente? Super opinião minha que bateu aqui agora para dizer para vocês. A quarta raça, para esse momento planetário que estava acontecendo nesse período entre Lemúria e Atlântida, é como a quarta dimensão para nós hoje. Eu vejo ela como uma raça embutida entre a terceira e a quinta, uma raça transitória. A palavra acho que é essa mesmo, Ronaldo. Porque é o que acontece hoje, né? A gente fala assim, a gente vive na 3D e nós estamos migrando para 5D. E a 4? Cadê a quarta dimensão? Né? Muitas pessoas perguntam isso para mim. Cadê a quarta dimensão? A quarta dimensão é exatamente a transição. Né? É o processo de transição. Então, eu vejo muito isso. Atlantes e lemurianos, eles eram muito semelhantes num contexto de constituição biológica, num contexto de níveis de humanidade, que é o nível de consciência e de tecnologia. Eram tecnologias altamente evoluídas e cristalinas, né? Todo o trabalho atlante-lemuriano era feito através das tecnologias dos cristais. Então, ambos trabalhavam com as mesmas ferramentas, né, para o processo evolutivo do planeta. Então, são civilizações, apesar de serem consideradas raças diferentes, civilizações muito semelhantes nos seus legados, vamos deixar assim, né, para o planeta. Eu acho que a diferença que a gente pode ressaltar aqui, maior, se você acha diferente, me fala, porque eu acho que é legal a gente colocar em discussão, mas eu acho que a grande diferença é que eu sinto, porque não é nem saber, é sentir. Eu sinto lemurianos mais amorosos
lemurianos numa frequência de um cardíaco mais aberto, de uma energia de amor mais incondicional. E vejo, quer dizer, nem posso falar mais, né? Porque se é incondicional não tem mais nem menos, e pronto. Mas de amor incondicional mesmo. E já a civilização Atlante, a gente já fala em seres com um maior poder intelectual. Eu sinto essa coisa do intelecto mais desenvolvido no Atlante. E em Lemúria a gente pode falar mais do coração. Eu acredito, pelo menos é assim que eu vejo. Se eu pudesse falar para vocês qual é a diferença real entre eles, eu olho, eu vejo um coração e um cérebro. É como se fosse essa a visão. Não sei se você vê diferente isso, Rô. Não, eu acho que a analogia está correta. Está correta. Obviamente, talvez em graus diferentes, a minha percepção seja um pouco em graus diferentes. Mas até aí... Gente, só porque ele gosta mais de Atlântida, tá? É. Que ele tá falando isso. Os Atlantes são mais legais. Mas o fato é que no episódio passado eu vim com a camisa rosa. Porque era para falar de Lemúria. Para representar a Lemúria, né? E de fato, se a gente começar a analisar o planeta Terra como um ser vivo hoje, tem seu chakra cardíaco no arquipélago do Havaí. Chakra cardíaco está ligado ao amor. E é a reminiscência lemuriana, né? Sim. Do continente, desse local onde se estabeleceu Lemúria no passado. Então tem muito a ver, sim, porque eles eram muito mais sutis. Quanto mais você sutiliza, menos intelecto no questão de raciocínio, de cálculo, de pensamento, e mais intuição, mais percepção e mais o que a gente chama hoje de sentir. Quando migra para a Atlântida, essas coisas entram quase que num equilíbrio de igualdade. Sentir e raciocinar tinham o mesmo peso. Tanto que é uma civilização das mais tecnológicas de todas elas, né? E começa uma estruturação de tecnologia, de habitação, de ciências e navegações e Então, realmente, eles eram muito pensadores, né? Muito, muito, muito mesmo. E de ampliação mesmo, né? Eu vejo, se você quiser comentar um pouquinho, né, desses seres, de como eles eram, como eles se manifestavam, né, de toda essa teoria, até a gente chegar um pouco nesse processo de divisão, né, porque vai chegar um momento em que a gente vai ter uma divisão de poder aí dentro de Atlântida, que é, talvez aqui já dando um spoiler do nosso episódio todo, o grande divisor de águas para acontecer a queda, né, para a gente chegar ao processo da queda. Eu tenho uma informação, uma parte dessa história, né, que vem exatamente do que ocorre, da tentativa Atlante de fazer um movimento de aceleração do processo evolutivo, que é o que começa a chocar com Lemúria, né, que é onde começa a ter essa divisão entre Lemúria e Atlântida. Mas eu acho que vale a gente, antes de chegar nesse choque, né, entre as civilizações, que é justamente o que leva à queda, a gente conhecer um pouquinho mais sobre a civilização em si, né, sobre o que eles buscavam, como viviam, né, ou qual eram os seus objetivos. Discovery Channel. Que comiam, onde viviam. Onde viviam, onde estavam, né? Muito bom. Atlântida já é, antes do Egito, a civilização que nós mais temos informações, né? Muita coisa é canalizada, muita coisa se presume que, mas também tem muita coisa já escrita. As escrituras sagradas egípcias retratam esta civilização anterior, descrevem-na como seres superiores e etc., que viviam no oceano, né? Então, já dão prenúncios dessa civilização anterior à egípcia, que moldou e tornou o Egito quem era o Egito. Também, e aí muito assintosamente, nós temos os grandes filósofos gregos, né? Em especial Platão. Para quem acompanha um pouco da filosofia grega, da cultura grega e da mitologia grega,
sabe que uma das coisas que esses filósofos faziam, além de se reunir nas escolas, né, e discutir tudo que eles descobriam e compartilhar tudo isso para reelaborar melhor as situações, eles também viajavam muito. E esses caras em especial, Platão, Sócrates, Aristóteles e outros deles, Heródoto, eles viajaram muito e conviveram com outras civilizações, egípcios, sumérios, mesopotâmios, etc. E foram viajando e coletando informações sobre essa história da humanidade. Então veja que essa ânsia para saber de onde viemos e para onde vamos já era tão grande, e até nesses grandes sábios queriam entender onde começou tudo isso, de onde que veio. A Grécia, por exemplo, quando tenta uma invasão para o Egito, chega no Egito e dá 2 passos para trás, porque a hora que eles reconhecem o poderio e a sabedoria egípcia, eles falam, pô, peraí, né? Menos, né? Baixa a bola, menos. Deu ruim. Vamos começar de novo. Ruim. Os caras estão muito mais preparados que nós. E aí acabam começando a interagir com a cultura egípcia. E descobrem que o Egito tem informações de civilizações anteriores. Aí começam a ir atrás disso. Acho que a gente não pode esquecer aí, né, que vale ressaltar para vocês que esse movimento também quanto mais para frente a gente vai indo, né, Sumérios, Egito e tal, esse ser vai se tornando mais humano, né? Mais humano. Ele vai ficando mais denso, humano. ele vai ficando mais humano, ele vai tendo, né, as suas... Que é aquilo que a gente fala um pouco quando as pessoas perguntam pra gente, né? A gente evoluiu, então? Se a gente comparar o conhecimento, a sabedoria, a habilidade dos egípcios para a nossa situação hoje, então a gente evoluiu, né? E aí é que vem aquela frasezinha, né? Não evoluímos, mas nós diminuímos a nossa capacidade de consciência, ou seja, simplesmente nublamos a nossa consciência, né? Colocamos ali em estado de adormecimento e de esquecimento. E isso vocês vão ver, gente, olha já eu querendo deixar vocês malucos, mas vocês vão ver isso lá mais pra frente no episódio que a gente vai falar da transição planetária. Por que nubla essa consciência? Por que a gente adormece nesse nível de consciência, né? Se tinha tanta consciência, se tinha tanta tecnologia, por que a gente chegou onde chegou, né? Por que nós estamos vivendo esse inferno que a gente está vivendo hoje? Porque teve um movimento que levou a esse processo de adormecimento e isso é um movimento cósmico, né? Que a gente vai falar dele mais para frente. Então segura a onda aí, que eu sei que isso é uma dúvida de vocês, mas a gente vai abordar isso logo aí nos próximos episódios, assim que a gente terminar as civilizações, tá? Bora lá, Rô. Mas o gancho teu é muito legal, porque eu vou voltar a um assunto que a gente já falou mais de uma vez. Mas eu vou insistir nisso, né? Os fãs de podcast me perdoem, mas o que é bom a gente precisa... Gente, o nosso vai ser sempre diferente, tá? Porque a gente é sempre muito maluco. É importante a gente repetir o que precisa ser repetido, né? E se você olhar, desde que chegou o primeiro ser astral aqui até hoje, houve um processo evolucionário que aconteceu neste lapso de tempo, do momento zero até agora. Se você pegar parte da história, lá só o Egito, estanque, ou só Atlântida, há um processo evolucionário dentro deste lapso de tempo. Se a gente pegar a nossa história, por exemplo, nós tivemos, por exemplo, a era industrial, a Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial veio uma revolução tecnológica. E hoje nós estamos aqui, usando a indústria que fabricou todos esses equipamentos, a tecnologia que propiciou essa comunicação com todas as pessoas, com você, para começar a ampliar a consciência. Para falar da espiritualidade, para falar de consciência, para falar de um processo evolucionário de conexão de volta para a totalidade. Com essas vozes ancestrais, para num futuro voltarmos à plena potência. Mas primeiro tivemos que galgar um caminho de estarmos extremamente adaptados. Qualquer ser da natureza hoje, ou ele tem pequenas transformações durante o processo, para quem tem, você que tem pet em casa,
cachorro, principalmente, sabe que pelo menos 2 vezes por ano sua casa se empesteia de pelo, porque ele troca, né? De acordo com a estação do ano. Ele se adapta. Isso é um exemplo simples. O ser humano vai para qualquer lugar hoje e não precisa ter trocar de pelo. Em qualquer lugar do planeta, em qualquer situação, ele ajusta com pequenos ajustes, ele já está adaptado. Sim. Nós chegamos nesse grau de evolução como máquina. Vamos chamar isso. Eu gosto do Sadhguru. Biologia, né? Biologicamente falando. Eu gosto do Sadhguru, né? Fica em homenagem a ele. Que ele diz: este aqui, esta máquina, está extremamente bem adaptada para qualquer situação do planeta hoje. Então, terminou a revolução industrial desta máquina. Estamos nos melhorando, né, tecnologicamente, nos conectando e também trabalhando já num nível consciencial. De consciência. Então, a máquina física já está pronta, quase, né? Ainda tem alguns ajustes para serem feitos, né? Vide a nossa coluna que ainda é tortinha, né? Enfim. E aí começa essa busca da consciência. Porque aí, eu não tenho dúvida, eu tenho a presunção de dizer que seremos seres 100% divinos. Extremamente bem adaptados fisicamente a qualquer situação e extremamente bem adaptados às conexões com o cosmos, como fomos lá atrás, como éramos e nossos ancestrais também foram. Sim. Né? Então, isso é um processo que viemos de lá, de novo, né? A mesma frasezinha, outra vez. Viemos das estrelas e para lá voltaremos. Só que voltaremos iguais? Não. Voltaremos muito melhor adaptados a uma qualquer oitava acima na espiral outra evolutiva. situação. Né? Eu acho que aí é legal a gente já começar a olhar e entender que nessa civilização Atlante, então, uma das coisas que eles tinham muito forte era exatamente esse estudo de toda essa tecnologia, né? Do funcionamento da estrutura cerebral humana, da estrutura bioquímica, da estrutura biológica, de toda essa conexão da ressonância do humano com a Terra, porque o grande trabalho dessa civilização foi mapear toda essa estrutura para entender assim, onde é que nós estamos e como é que a gente vai fazer para chegar onde a gente precisa chegar. Porque eles tinham um entendimento, me corrige se você enxerga diferente, de que eles eram os grandes responsáveis por fazer esse processo evolutivo. Sim. Né? E aí, a partir disso, eles queriam o quê? Vamos entender tudo que tem disponível para nós agora, para que a gente possa aplicar e fazer com que isso se torne uma realidade e que isso realmente aconteça, né? Inclusive, né, utilizando informações dos próprios lemurianos. Porque se a gente for olhar, gente, usando esse exemplo que eu dei aqui, né, de que Lemúria para mim representa o coração e Atlântida representa o cérebro, é óbvio que no nível de entendimento deles e de tudo que eles já haviam estudado, seria impossível que esse humano evoluísse para um próximo nível sem unir este cérebro e esse coração, né? Que a gente sabe. Aliás, hoje a gente já está trabalhando para unir o que a gente chama de 3 cérebros, né? Que é o nosso coração, o nosso intelecto e o nosso microbioma. Né? A gente vai ter tempo para falar disso também mais lá na frente. Mas eles, pelo menos, já tinham essa ideia, que eles precisavam unir essa habilidade mental, essa habilidade de tecnologia, de conhecimento, de informação, com a habilidade lemuriana do sentir, né, do cardíaco, do chakra cardíaco do coração. E foram, né, veementemente trabalhando em cima disso. Então, conta aí mais um pouco pra gente deles. Então, quem eram? Porque se depender de mim, eu já vou começar a falar da queda, gente, porque é o que mais está conectado com o meu tema Lemúria. Quem eram esses caras? E, biologicamente falando, anatomicamente falando, muito semelhantes aos lemurianos. Continuam-se os relatos que os atlantes eram 2,5 metros a 3, seres divididos entre machos e fêmeas, né? Reproduzindo
uma reprodução já sexuada. Já na evolução daquela condição lemuriana. Da implantação dessa divisão genética de gêneros, de inclusive. macho e fêmea no propósito que a gente entende até hoje na biologia como a perpetuação da espécie. Né? Esse único propósito. Não havia nenhum conceito energético, moral, cívico, né? de sociedade ou cultural. O propósito era a perpetuação e a adaptação dessa espécie ao longo de toda bioquímica planetária. De todo esse planeta. E porque assim, o objetivo, como sempre foi, é a evolução do planeta e do cosmos. Né? Ambos. Nós é que fomos inventando outras coisas depois. Exatamente. E aí esses Atlantes chegam com essas mesmas características dos lemurianos, mas conscientes de que a herança lemuriana já estava neles. Os próximos passos seriam a sedimentação desta civilização fundamentada, solidificada e consolidada no planeta. E aí é óbvio que para isso eu já sinto, eu já sei, eu já percebo, eu já me conecto, está tudo certo. Que isso já veio já como herança. O que falta fazer? É se sedimentar e se consolidar como uma civilização física que tenha o conhecimento e o domínio da natureza, das coisas que permeavam aquele planeta, da subsistência, das tecnologias, da produtividade, do convívio e da expansão dessa civilização por todo o resto do continente e tal. Tanto que eles se tornam os exímios navegadores. Né? E lá para frente, quando ele for falar da queda e a migração do Egito, vocês vão ver que isso faz uma diferença brutal e muda toda a história de todo o planeta. De tudo que a gente conhece hoje, desse jeitinho que está aqui, esse fato deles serem extremamente tecnológicos, estrategistas e conhecedores profundos das ciências, inclusive da astrologia, da navegação, da matemática, da física, da química, fazem com que o que a gente vê hoje como civilização humana aconteça do jeito que ela é hoje. Né? Mas, assim, e permeado por esse sentimento da busca do conhecimento e do entendimento, do estabelecimento dessa civilização neste planeta, o convívio desses dois seres, Atlante e planeta Terra, eles começam a busca da sabedoria. Dessa sabedoria no que diz respeito ao entendimento. E aí começam a surgir os primeiros prenúncios da primeira biblioteca. Né? Porque até então, os lemurianos, onde que era a biblioteca do lemuriano? Os cristais. Ou em si mesmo. As informações estavam implantadas nos cristais. Na verdade, a biblioteca lemuriana começa a acontecer, né? A gente pode dizer que ela começa a se estabelecer no momento em que eles sabem, porque eles são avisados antecipadamente, que vai ocorrer, né, essa queda dessas civilizações. Sim. Porque, essa palavra queda é uma palavra muito forte, a gente usa muito ela, mas é importante a gente entender que ela tem vários significados eu tenho uma palavra um pouco melhor, que é muito usada no civilização egípcia, porque todo mundo tem uma dosinha do Egito, né? Com razão tem uma dosinha. É o declínio. Declínio, Mas o fato é que, assim, usa-se muito a palavra queda por causa do afundamento, né, do continente. Porque a gente teve, um afundamento desse continente em função dessa divisão das placas. Que não tem nada a ver... Eles foram malzinho, então foram castigados. Não, porque tem muita história que fala assim, Lemúria e Atlântida fizeram cagada, né, desculpa aqui a expressão, mas e aí afundaram porque não deu certo e acabou com tudo. Veio alguém, né? E foi lá e afundou porque acabou com tudo. Não é bem essa a história. Mas a gente pode entender essa queda como a queda, assim, do próprio continente, né, ou seja, o afundamento do continente. A gente pode entender essa queda como a queda de
quanticidade de DNA, que é a queda de capacidade de nível de consciência energética, como a gente pode considerar a perda desta sabedoria, muitas vezes, ou seja, como se a gente tivesse adormecido no conhecimento e na sabedoria. E a gente também, então, é o que eu falei lá, a gente entra num ciclo de baixa tecnologia e de baixa humanidade, né? Mas em sabendo do que ia acontecer, em função do que foi sendo gerado dentro da história, da própria história Atlante, lemurianos começam então a guardar e a registrar todas as memórias dessa civilização e todo o futuro da humanidade nos cristais, né? Os cristais para a Lemúria são grandes pendrives, grandes HDs de informação. E tanto que, né, fica aqui uma curiosidade para a gente entender que está acontecendo hoje um nível de surgimento de grandes jazidas de cristais no mundo todo, que é literalmente emergir do fundo da Terra, aparecendo novas jazidas, que são cristais informacionais implantados desde a época lemuriana. Então você imagine que se a Atlântida vem logo em seguida a Lemúria, e tem como exemplo a queda, né, ou o declínio da civilização lemuriana, então, gato escaldado, tem medo, né? Então, eles começam a usar esse tipo de tecnologia, só que de uma forma um pouco mais assintosa e um pouco mais, talvez, racional. E a grande tentativa, eu vejo que a grande tentativa Atlante foi uma das, né? Foi de acelerar o processo evolutivo. Ou seja, já que a gente tem todo esse conhecimento, já que a gente sabe tudo o que precisa ser feito, e já que a gente tem uma previsão do que vai acontecer lá na frente, no futuro, então vamos usar a tecnologia, usar a nossa sabedoria, usar o nosso conhecimento que nós detemos para acelerar esse processo evolutivo. E é exatamente aí que começa a abrir uma divisão entre a grande cúpula Atlante. Porque a gente tem ali entre os Atlahás, né, que eram os grandes sacerdotes da época do Conselho Atlante, que ficou dividido, onde a maioria deles dizia, não, nós temos que seguir o plano. Vamos colocar, né, uma ideia. A empresa tem um planejamento estratégico. Mais de 50% do conselho da empresa fala assim, precisamos seguir este planejamento. E tem lá X% do conselho que vai falar, não, vamos fazer diferente, vamos acelerar, vamos comprar mais máquina, vamos fazer mais isso, vamos fazer mais aquilo outro, para a gente ultrapassar o resultado que a gente tinha planejado no início. E essa é aí que começa esse rachar entre eles mesmos, né? Entre as escolhas deles, onde parte desses sacerdotes queriam fazer um movimento de aceleração e a outra parte dizia, não, a gente precisa seguir o plano, porque esse é um plano maior do que nós, né? Então começa a aparecer a história do poder, né? Deles quererem começar a utilizar a sabedoria para o poder. Tem um detalhe importante somado a isso, é que quando eles decidem pegar essa tecnologia de armazenamento de conhecimento e concentrá-la, né, no que a gente chamaria de uma biblioteca, que isso tem lugar, né? Em Atlântida diz que a cidade chamava-se Poseida, né? Existia um rei, né, que hoje a gente já o conhece muito bem, que é Poseidon, e essa cidade era a detentora e a protetora desse conhecimento, todo guardado desta forma, nesses registros arquivados. E os detentores desse conhecimento e protetores desse conhecimento eram o nível sacerdotal dessa sociedade. Que, coincidentemente, lá para frente, o pessoal pode até questionar aí, eram conhecidos nomes, eram Atlas-Ra. O título do sacerdote ele se tornava um Atla-Ra. Né? Depois nós vamos pegar esse gancho desse Atla-Ra. E dentro dessa facção da sociedade sacerdotal, existia essa coisa, vamos mais rápido, vamos mais devagar, vamos no fluxo, ou vamos acelerar, porque a gente tem condição de fazer do jeito que a gente quer. Sim.
Mas em toda sociedade que se fragiliza e se divide, uma outra parte começa a observar a fraqueza. E a segunda facção da sociedade atlântida, uma era a sacerdotal e a outra grande força era a bélica. Então, o exército, a proteção da cidade, né? Porque eles já começavam com esses prenúncios, até Lemúria não precisava. Estamos aqui, está tudo bem, está tudo lindo, né? Só amor e tal. O Atlante já começa a achar, não, peraí, isso aqui é muito precioso, nós temos que proteger, né? Já começa a ter um prenúncio de um medo da perda, né? Então, quem tem medo de perder e de ser invadido se protege. E esta força bélica começou a tomar um volume muito grande, muita força. Lembrem que são seres extremamente evoluídos, extremamente capacitados, adaptados, com uma conexão total com o astral. Mas que estão começando a se densificar e se tornar mais humanos, né? Não podemos esquecer. Esta força bélica começa a perceber a fragilidade desse processo sacerdotal. Elos quebrados, né? Da corrente. Isso. E começa a se perguntar, pô, peraí. Se nós somos a força... Se nós somos os caras da força... Se nós somos a força... Podemos, fazemos e acontecemos e mandamos aqui e servimos para proteger, por que eles que mandam? E aí começa uma ruptura brutal. Mesmo. Brutal, e inclusive a instituição de duas grandes cidades, uma Poseida e a outra, eu não me recordo o nome agora, mas que concentrava o comando bélico de toda a Atlântida. E aí começa essa coisa, vai para lá, vai para cá, e acaba num momento que os sacerdotes também, assim como em Lemúria, percebem e recebem a informação do início imediato e eminente do declínio da civilização atlântica. E de uma ruptura. Né? É aí que eu entendo que é aí que os lemurianos também recebem a instrução e a informação de que, olha, passa a régua, vai ter um corte nesse processo para que a coisa, né, se restabeleça de uma nova forma a partir daqui, porque vai vivenciar essa história. Eu vejo muita semelhança quando a gente fala da queda de Atlântida e de Lemúria, com o princípio do que a gente tem na nossa história romana do dilúvio, né, do grande dilúvio. Então, muitas pessoas comparam o grande dilúvio com esse movimento da queda das civilizações, que foi quando a gente teve essa alteração tectônica tão gigante no planeta. Ao mesmo tempo, a gente pode comparar com a segunda intervenção do Comando Galáctico, quando ele diz assim, olha, vamos realmente, não vai dar, não vai rolar, esse negócio de equiparar essa bioquímica desses seres com esse planeta para ajudar o planeta a evoluir, não vai rolar porque eles já começaram a cindir ali, já racharam, né? Já estão indo um para cada lado, não vai dar certo. E dentro da história da hierarquia espiritual, é aí que Sanat Kumara, que é um grande hierarca de Vênus, diz assim, não, espera. E como um grande comando galáctico que é civilizado, quando um não concorda entre todos, para-se tudo e vai se estudar para entender o porquê não, né? E ele propõe exatamente o aspecto de vir para o planeta Terra para manter a chamatrina do planeta acesa, porque no momento, a gente acabou de falar, né, de coração e de mente, de amor incondicional e de sabedoria, né, de sabedoria de poder. Eram essas três instâncias que estavam em jogo entre Lemúria e Atlântida, né? Eu acho que isso que é legal da gente destacar. A gente está falando desse amor incondicional que permeia a civilização lemuriana e dessa sabedoria e desse poder que permeia a civilização atlântica. Isso é a chamatrina. Sim. É o rosa, o azul, o amarelo, o amor, a sabedoria e o poder. Quando você vê, né, nesse movimento dessa ruptura que acontece em Atlântida, você divide essa chama, o que acontece, na verdade, é que essa chama perde força e ela começa a apagar. Isso é a queda, a real queda da civilização é
o apagamento, não é apagamento, né? A palavra não é apagamento, sei lá eu, gente, mas é O apagão. O apagão da chama, da chama trina. E é aí que Sanat Kumara diz assim, não, nós vamos criar uma equipe para manutenção dessa chama, para manter essa chama trina acesa. E aí é quando ele vem com a equipe dele, auxiliado por Arcanjo Miguel, por toda a egrégora de Miguel e todos os seus guerreiros, com mais alguns seres de Mu, com mais seres que são angariados para chegarem no planeta e começarem a reestruturar um aspecto energético para focar na ampliação de consciência dessas pessoas. E a primeira formatação deles é criar Shambhala. Né? Então a gente pode dizer que é quando a gente começa a criar os nossos retiros intraterrenos. Então, no mesmo momento que a gente tem a queda da civilização Atlântida, da civilização lemuriana, a gente também começa a criar os nossos retiros intraterrenos, para onde muitos tulianos já estavam dirigidos, para onde muitos hiperboreanos já estavam dirigidos, mas a gente começa a criar uma força energética interna para sustentar a chama trina do planeta, enquanto o povo se mata aqui, né, no orbe da Terra, vamos dizer assim. E aí a coisa começa a degringolar um pouco aqui, mas a sustentação começa a acontecer através destes seres que já estão ascensos e que já estão ligados à hierarquia espiritual para dar a sustentação necessária, né? E aí é que a gente ainda tem essa história que muitos deles ainda vivenciaram, encarnaram nesses períodos, encarnaram no Egito, encarnaram em outros lugares, para depois se tornarem ascensos junto, né, com toda a estrutura aí do crescimento e da evolução planetária. Então, eu acho que esse é o grande divisor, né, de águas, é o grande processo da queda. E vale ressaltar, né, roubando aqui um espacinho para Lemúria, né, para falar de Lemúria, é que como eles souberam desse movimento, de todo esse processo, que seria uma queda do próprio continente, da própria separação dessas três chamas, vamos dizer assim, eles pediram autorização para esse conselho para criar um estado lemuriano internamente, né, intraterreno, assim como aconteceu com Tule e com Hiperbórea. Ou seja, nós já temos condições de sustentar, nós podemos continuar sustentando esse processo evolutivo, só que não mais no orbe do planeta, e sim intraterreno. E é aí que eles recebem a autorização para ocupar o espaço abaixo do Monte Shasta, onde hoje é a cidade que é o retiro etérico de Telos, que é a cidade considerada Nova Lemúria. Né, onde no momento do afundamento disse que foi possível resgatar 25 mil almas para estabelecerem essa cidade que é a chamada Nova Lemúria. E aqui eu acho que tem uma coisa muito legal que você vai se identificar, porque nós, como lemurianos natos, né, recebemos a identificação e recebemos o chamado para todo esse propósito exatamente aí, porque no momento da queda de Lemúria, no momento do afundamento real, né, físico do continente, muitos de nós poderíamos ter escolhido ir para o estado intraterreno, em quinta dimensão, para habitar a cidade de Telos, mas muitos escolheram continuar nas rodas reencarnatórias de Sansara, exatamente para poder fazer o trabalho no orbe. Então, assim, muitos desses seres, muitos sacerdotes, muitos seres que estavam envolvidos no processo de evolução em Lemúria, escolheram ficar. Alguns ficaram intraterreno para sustentar e outros escolheram vir para o processo de reencarnação no orbe da Terra para poder sustentar no plano físico. Então, parte ficou sustentando no plano intraterreno, parte ficou sustentando no plano extrafísico e parte ficou sustentando no plano físico, né? E muitos de nós que fizemos parte desse processo escolhemos permanecer, né? Ou seja, desencarnar naquele momento para retornar nos processos evolutivos no plano físico para sustentar esse movimento. E é exatamente essas pessoas são exatamente essas pessoas que estão recebendo o chamado para fazer esse trabalho agora, né? Por isso que está nesse movimento de despertar tão grande acontecendo, né, para muitos.
recebendo o chamado de Lemúria. Eu acho que aí é bem característico desse momento que a gente está vivendo. Você está muito lemuriano. Nós vamos gravar um ou outro podcast. Só para falar de Atlântica. Eu prometo para você que nós vamos gravar outro podcast para falar de Atlântica, porque virou só Lemúria. É muito conectada. As duas civilizações são muito conectadas. Mas eu acho que para a gente, até para deixar um gostinho, né, Fechar dos próximos capítulos, se você pensar que a Atlântida, e Atlântida tem a ver com o Atlântico, a Vanessa já até falou que a gente está nessa linha do Equador, um pouquinho acima da linha do Equador, entre os continentes das Américas e a Europa e África, onde hoje especula-se, a maior especulação é que está lá no arquipélago dos Açores, onde são os Açores, que é bem no meio do Oceano Atlântico mesmo. O prenúncio do declínio da civilização atlântida, ela traz para os sacerdotes, a Atlahá, a necessidade da preservação desse conhecimento. Além de preservar, protegê-lo para que ele não caísse nas mãos da força bruta, da força bélica, né? Da força armada, a força pela força, né? E aí começa-se um processo de escolher lugares, implantar esse conhecimento e deixar ele escondido para o momento propício ele ressurgir, que você acabou de falar. A segunda coisa é preparar a fuga, né? E aí que vem, então eu quero que vocês imaginem o mapa mundi, onde está lá o meio do Oceano Atlântico, do lado de cá está a América, especialmente na linha da América Central, mais ou menos assim, e do outro lado está Europa e África, especialmente onde tem a entrada do Mar Mediterrâneo. Ali estaria a Atlântida, que tem a notícia que vai cair. Para onde eles vão correr? E o spoiler é o seguinte... Cenas dos próximos capítulos. Para cá, do lado da Europa, estava Poseida. Os sacerdotes, viviam os sacerdotes. Para cá, a cidade sede do exército da Força Bruta. Então, se você quiser saber o que vai acontecer... Próximo episódio. Assista o próximo podcast sobre... o Egito, que aí a gente vai voltar... Aí vai ser um episódio de 3h30, gente, porque Ronaldo falando de Egito não vai poder dar menos que isso, né? Não tem chance, tá? Mas se você quiser ficar ligado aí para assistir esse episódio, então, de novo, não esquece de ativar o sininho, de curtir nosso vídeo, de compartilhar, para a gente poder literalmente levar essas vozes ancestrais para muitos humanos, para que a gente desperte para o futuro da nossa nova Terra, tá bom? A gente fica por aqui hoje e se vê logo, logo no nosso próximo episódio falando de Egito. Um abração lemuriano, Atlante e tudo mais.